Prontinho? Iniciar. Olha só. Vamos retomar? Atenção, primeira série do Fundamental. Eu acho que a gente vai olhando aquele pacote de biscoito ali e pensa assim, enquanto não acabar eu não assento. Então, olha só, como a gente estava fazendo referência às nossas responsabilidades no campo social e fizemos a introdução no campo familiar, nós vamos nos nortear por uma passagem de Pedro, quando Pedro diz para nós na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 2, ele diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está dentre vós. Apacentai o rebanho de Deus que está dentre vós. O que é apacentar, gente? É oferecer pasto. Apacentar é oferecer pasto. Apacentai o rebanho de Deus que está dentre vós. Então, o rebanho de Deus são os nossos filhos. O rebanho de Deus é quem a gente convive, o marido, a esposa. Rebanho de Deus. Apacenta, ofereça pasto, ofereça alimento, ofereça exemplo. Apacentai o rebanho de Deus. Apacentar. Quando eu dei aquele exemplo para vocês, vocês todos devem estar recheados de exemplos dentro de casa, que vocês hoje, muitos já cumpriram. Outros aqui são avós, cumpriram com os filhos, e agora os netos exigem. Então, apacentar é oferecer pasto, oferecer alimento. E aí a gente começa a pensar, que tipo de alimento nós estamos oferecendo em casa? Que tipo de alimento? Então, vou pegar um exemplo simples. O livro Desafios da Educação tem a pergunta de... O livro Desafios da Educação é um livro só de perguntas e respostas. Só de perguntas e respostas. O Raul Teixeira pergunta, o Camilo responde. Raul pergunta, Camilo responde. São 84 perguntas e respostas a partir da terceira edição. A primeira e a segunda mostram 85, porque eles suprimiram a de número 57. 56 pula para 58. Então, na hora que corrige na terceira edição em diante, aí a gente vê são 84 perguntas e respostas. Enfim. A pergunta de número 21: como lidar com filhos de espíritas que não se interessam pela doutrina espírita? Como lidar com filhos de espíritas que não se interessam pela doutrina espírita? O que a gente faz? Filho que não quer. Difícil, né? Difícil, mas não é essa a resposta que o espírito dá, não. Dá um exemplo, aí a gente vai uma, vai duas, vai três, vai cinco, vai 8, vai 1 ano, vai 2 anos, vai 3 anos, e ele fala assim, não vou não. Ah, é uma boa técnica. Tem uma técnica, não tem? Mas eu não quero usar a técnica não, eu quero outro. Agora eu quero o jeito do caminho ensinar. Sabe o que ele fala? Quando é criança, você não assenta para conversar com a criança. Não fica ali discutindo com ela não. Vambora, anda, eu estou indo, sua mãe está indo, vambora, todo mundo anda logo. Pronto, criança. Criança tem livre-arbítrio? Não. Quem falou que tem? Esse povo tem um problema. Criança não tem livre-arbítrio. Quem determina o livre-arbítrio da criança são os pais. São os pais. Se a criança está lá com 9 anos, ela quer dirigir, ela pode? Não. A criança está com 5 anos, ela vai falar assim, eu não quero ser vacinada, pode? Não. Quem determina? Os pais. Você só vai dirigir quando você tiver carteira, você tem que ser vacinada, ainda que ela acha, gente, a vacina, vocês lembram quando a gente foi vacinado? Hoje, para poder tomar gotinha,
A criança não abre nem um raio da boca. Você tem que ficar apertando ali entre os dentes para poder pingar 3 gotinhas, 2 gotinhas na boca da criança. A gente foi vacinado com pistola, lembra do revólver? Era ou não era um revólver? Você vai ver no seu braço que tem a cicatriz da varíola. Já viu aí, filha? Achou? Tá aí. Era um revólver. Era um revólver. Tá? Era quase um calibre 38 que chegava no seu braço lá e pá! Aplicava a vacina, vinha a agulha lá, você podia chorar, gritar, espernear. O pai da gente prendia a gente entre as pernas e não interessa, a gente tinha que tomar vacina. Tá certo? Hoje para tomar gotinha, os meninos querem abrir a boca não. Ah, tem essa, gente, não pode ligar a Bíblia. Tá certo? Então o que o Camilo coloca? Vambora, vambora, vambora. Quando entra a juventude, o que ele coloca? Usem os métodos de persuasão necessários. Métodos de persuasão. O que é o método de persuasão com o jovem? Troca, o que mais? A troca funciona? Médio? Gente, ela funciona 100%. Sabe qual é a parte média? É quando os pais cedem. Aí ela não funciona. Mas a troca funciona. Ele fala o método de persuasão necessário. Use o método de persuasão. Você chega para o seu filho e fala assim: meu filho, eu gostaria que você fosse comigo. Aí ele vai falar assim: não vou não. Não quer? Tem 15 anos, 16 anos, não vou não. Você fala assim: vamos? Vai falar assim: não vou não. Quer não, não gosta desse espiritismo, não gosta dessa macumbaria não, pai, não vou não. Aí você fala com ele assim: vamos comigo. Ele vai falar assim: não vou. Quer não. Aí você fala assim: ah, então tá, meu filho, então vamos fazer o seguinte, vamos comigo, porque aí a gente sai, depois a gente comenta como é que foi a palestra e tal. Ele vai falar assim: eu não vou. Tá ok? Eu não vou. Entendi, filho. Então já que você não vai comigo, vamos hoje, porque aí a gente assiste lá a reunião, depois a gente sai, toma um sorvete, vai trocando ideia e tal. Eu não vou, eu não vou. Você é surdo? Eu não vou. Não, filho, eu não sou surdo não, eu entendi. Então, já que você não vai, vão comigo hoje, que aí a gente vai junto, a gente troca a ideia e tal. Ô pai, aí o que eu estou dizendo, gente? Nós vamos irritar o filho, porque o filho não irrita a gente. Irrita ou não? Ah, agora eu senti o nu bem aconchegante, todo mundo percebe isso. Como eles nos irritam, nós vamos irritá-los, porque eles falam com a gente: eu não vou. Olha o que a gente faz, responde: então fica aí nesse computador, fica. Na hora que a desgraça vier, a dor vier, o problema vier, eu quero ver para quem que você vai rezar. Ô gente, a gente está amaldiçoando o filho. Não precisa amaldiçoar não, para. As coisas vão vir porque é da lei, isso é da vida. Não é porque ele vem na casa espírita, deixa de ir na casa espírita, vai para a igreja, deixa de ir na igreja. Não é por isso não, as coisas vão vir, vão, gente, todos nós temos vínculos com dificuldades. As dificuldades vão vir, tudo bem. Quando a gente convida, é para ter mais estrutura, mais instrumento interno para lidar com as situações, mais diálogo para lidar bem nas relações. Por isso que a gente convida, para ter uma fé mais estruturada, para ter convicção da presença da espiritualidade no nosso dia a dia. Por isso a gente convida. Então, em vez da gente dar uma má resposta, a gente vai falar, convidar, até que ele vai fazer a seguinte pergunta. Todos fazem essa pergunta, irritados, claro, porque depois você chamar 3, 4, 5, 8 e ele responder não, aí ele vai falar assim: por que você quer que eu fale? É a pergunta que a gente estava esperando. Gente, todos os jovens fazem essa pergunta. Eles não são criativos, eles são repetitivos. Aí você responde para ele assim: sabe por que eu quero que você vá comigo, meu filho? Porque eu faço uma série de coisas para você que eu não gosto, mas eu faço porque você gosta. Então eu gostaria que você fizesse por mim uma coisa que eu gosto, como eu faço várias para você que você gosta. Aí, claro que o filho, né, cheio de argumentação, ele vai falar assim: ah, é? E o que você faz para mim? Aí você fala assim: tirando o espermatozoide, se você está na Terra, quem te deu fui eu. Eu não vou explicar o mecanismo da sua chegada. Sabe aquela festa que você foi há 2 semanas atrás? Eu não queria que você fosse,
mas você estava tão animado que eu permiti. Sabe aquele show que você está querendo ir daqui a um mês? Eu não gostaria que você fosse, porque eu nem gosto daquela banda, nem gosto daquilo ali. Mas como eu sei que você gosta, então se eu faço por você, por que você não pode fazer comigo? Ana, então quer dizer que se eu não for, eu não vou poder ir no show. Você responde para ele: simples. Gente, aí vem a questão da troca. Quando a gente fala assim, funciona? Funciona, desde que a gente cumpra. Aí os filhos, claro que o diálogo não cessa. Vai chegar lá e falar assim, chantagem agora. Aí você vai falar assim, não, meu filho, é condição. A vida é feita de condições. A gente faz, a gente recebe. Quem não faz, não recebe. Então, se eu não for, eu não vou na festa. E você não ceda. Não ceda. Até que ele conquiste a autonomia dele. Lá na frente ele vai ceder. Aí, quando estiver faltando 3 dias, 5 dias para a festa, ele vem com aquela cara de anjo decaído do inferno. E aí a gente cede. Ah, coitado, ele merece, né? Porque é só ele em casa. Ah, vamos ceder. Ah, vamos. É só ela, né? É só ela. Na sua casa é só você? Ah, gente, é tudo sem querer. Eu nem conheço os 3, tá? Aí os 2 vão lá, conversam e falam assim, ah, vamos, é só ela. Tadinha, ela vai falar assim, eu nunca mais volto em casa espírita quando aquele cabeludo vier falar. Nunca mais. Qual é o seu nome, filha? Luísa. Então, se a Luísa começar a faltar em evento que eu tiver por aqui, vocês já estão entendendo o motivo. Pelo menos eu tenho testemunho. Então, vocês imaginem bem, por que a gente está dando esse exemplo? Quando a gente cede uma, cede 2, cede 3, a gente perde essa autonomia. Mas quando eles têm condição de decidir, não tem problema, gente. E se eles não quiserem vir, não tem problema. Mas a gente tem que estar com a consciência tranquila de que a gente insistiu, convidou, cobrou, reclamou, que a gente trouxe. Lá na frente, a escolha é deles. Aí vem a fala de novo de Santo Agostinho. Eles são livres para a escolha deles. Eles são livres. E a gente tem que estar aberto. Suponhamos que apareça uma dificuldade. A filha, o filho, eles vão chegar e falar, seu pai, o filho está morando lá no Paraná, está lá em Cuiabá, nunca quis frequentar o culto no lar, não quis evangelizar, não quis nada. Ô pai, eu sei que hoje vocês estão fazendo o culto no lar aí, faz uma oração para mim aí, porque aqui a coisa está apertada. Ótimo. É sinal de que a semente está lançada. Está claro? Eles não perdem, ainda que venham compelidos, ainda que venham com dificuldades de entender e de aceitar, está ótimo. A gente fica tranquilo pelo que a gente está oferecendo. E aí, Joana de Ângeles coloca para nós assim, voltando ainda nessa relação de exemplos. No penúltimo parágrafo do livro Leis Morais da Vida, no capítulo 2, no penúltimo parágrafo do capítulo 2. Acende a luz do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais as trevas triunfarão em teu lar, em tua família e em teu coração. Acende a luz do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais as trevas triunfarão em teu lar, em tua família e em teu coração. Gente, o culto do lar é o nosso momento de aprendizado. É ali que a gente troca, ali que a gente conhece, é ali que a gente aprende. A página sai direcionada para o nosso aprendizado. Vou pegar um exemplo. Eu estava no culto lá na casa com a minha esposa e minhas filhas, e aí saiu uma página, eu falei assim, olha, vamos ficar atentas, porque quando a gente sai de manhã de casa, sai, está satisfeito, cumprimenta e tal, dá bom dia, toma café, cada um vai para o seu trabalho, para a escola, o que for. Cuidado com as coisas do dia, porque às vezes, ainda que a gente não comente, as desgraças sociais vão insuflando a nossa mente. Um comenta uma coisa, o outro fala outra, o outro faz uma fofoca e a gente vai se tumultuando. Internamente essas desgraças vão ganhando força. No final do dia a gente está com a cabeça cansada, a gente está com o corpo exausto,
a gente não brigou com ninguém, não falou mal de ninguém, mas está por causa do campo vibracional que a gente entrou. Aí minha esposa falou assim: meu bem, eu não gosto que você fala essa palavra desgraça. Tira essa palavra. Eu falei assim: desgraça é infortúnio, dificuldade, transtorno, problema. Ela fala: então fala infortúnio, dificuldade, transtorno, problema, não fica falando desgraça. Eu falei: tá bom, eu vou tentar trocar. Peguei, passei o Evangelho segundo os Espiritismo para ela, abriu a casa. Aí minha esposa abriu: a desgraça real. Eu falei: tá vendo? Até os espíritos falam em desgraça, não é só eu não, tá aí o capítulo, o item, a desgraça real, no capítulo Bem-aventurados aflitos. E aí os espíritos vão falando o que é a desgraça, e vai falando desgraça várias vezes. Lembra-me, essa página hoje foi direcionada. Eles vão explicando o que é a desgraça. A desgraça são esses infortúnios, essas dificuldades, mas muito mais em cima do conhecimento que a gente tem e não pratica. Essa é a pior. Não é o que está acontecendo nesse contexto todo, não. Isso aqui está acontecendo. Mas é aquilo que a gente conhece e não pratica. E as guerras que a gente faz em família, e as brigas, o aumento do tom de voz, os gritos, a animosidade, a indiferença, a pessoa fala, a gente vira as costas e já falar sozinho. Tá claro? E os conflitos que a gente vai criando lá dentro, é a desgraça real. Tudo que a gente conhece para evitar, mas a gente não evita. A gente não evita. Está faltando esforços da nossa parte aí. Por isso é que Jesus, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5, em Mateus, o Sermão da Montanha compreende 3 capítulos. Os capítulos 5, 6 e 7. É o Sermão da Montanha, é o Evangelho de Mateus, é o mais completo dos 4 evangelistas. Ele detalha coisas que os outros não detalharam. Até porque Mateus, ele escreveu coisas enquanto Jesus falava. O Sermão da Montanha de Mateus, que compreende 3 capítulos, o capítulo 5, 6 e 7, enquanto Jesus foi falando, ele foi registrando. Por isso é que o Sermão da Montanha dele é muito completo. Depois vem o Evangelho de Marcos, que é estudos. Depois vem o Evangelho de Lucas, que é estudos. Depois vem o Evangelho de João, com quase 90 anos de idade, que foi a vivência dele com Jesus e com os discípulos. Está claro? Então, Mateus foi convívio, mas foi em tempo real. E aí, no capítulo 5, no versículo 13, Jesus coloca assim: vós sois o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Para aqueles que estavam ouvindo, era o sal da terra. Olha o significado desse versículo no Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha. Gente, naquele sermão tinham quase 5.000 pessoas ouvindo Jesus. Sabe o que aconteceu com aquelas pessoas ali? Todas elas, atenção, todas elas já fizeram o seu movimento evolutivo. Todas. Não tem ninguém envolvido com o Sermão da Montanha que está inserido hoje no planeta em situação de prova e expiação, a não ser que venha como missionário. Todos fizeram o seu movimento de espiritualização. Quem não fez naquela encarnação, já fez nas encarnações subsequentes. Quem coloca isso para nós é a Amélia Rodrigues, no capítulo 3 do livro Primícias do Reino, que se chama O Excelso Canto. Ou seja, todos já fizeram. Então nós não estávamos lá. Mas imagina, quando fala vós sois o sal da terra, a gente, com o conhecimento que a gente tem, com a bagagem que a gente tem, com a instrução que a gente tem, a gente é o tempero das relações. A gente é o tempero. E o que nós estamos fazendo com esse tempero? O que nós estamos fazendo nas nossas relações como um todo? O que a gente está fazendo? Que instrumento para a gente colocar em prática a gente tem? E aí, Raul Teixeira, ele estava caminhando no final de uma palestra, ele ia para um jantar com o pessoal do movimento espírita, eles estavam indo no restaurante jantar. E aí, na hora que ele estava indo para o restaurante, ele viu uma senhora passando na porta de um condomínio, um
no lixo acumulado, ele viu uma senhora ali buscando alimento no lixo. E ela ia buscando alimento, e o que ela achava, ela trazia a boca. O Raul viu ela com tanta ânsia atrás do alimento, que o Raul ficou incomodado. De repente ele levanta a cabeça e vê o nome daquela rua. E aí ele continua conversando lá, o movimento espírita, todos passaram por ela, nem prestaram atenção na visão do Raul. E aí quando chegaram no restaurante, todos começaram a se servir, o Raul ficou constrangido, porque ficou com esse quadro na cabeça dele. E aí o mentor espiritual disse assim para ele: Raul, pode se alimentar, viu meu filho? Pode se alimentar. Eu estou vendo que você está incomodado na sua tela mental com o quadro daquela senhora. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aquela senhora, ela já recebeu alimento limpo deste restaurante. Ela muitas vezes recebeu marmitex daquele condomínio, porque ela é uma pessoa agradável, é uma pessoa cativante. Quando você conversa com ela, ela consegue envolver as pessoas nesse movimento de carisma que ela tem. Ela recebeu alimento limpo. Ela pega o alimento que ela recebe na marmitinha, joga no lixo. Depois que o alimento está contaminado, está com moscas, está com verminose, ela vai lá, pega o alimento e come. Por mais que ela ganhe o alimento limpo, ela vai lá e come. E aí o Raul perguntou: por que ela faz isso? Raul, instintivamente, andando por aquela rua, você prestou atenção na placa. Você viu o nome daquela pessoa que estava na placa? Sim, eu vi. É o nome fulano de tal. Ele falou assim: esta pessoa, fulano de tal, ele foi político na encarnação anterior nesta cidade. E ele teve um projeto para diminuir a fome nessa cidade, trabalhando com a classe da estrutura mais simples. Ele teve esse projeto nas mãos. A Câmara aprovou o projeto dele. Na hora de colocar o projeto em ação, ele arquivou o projeto e ficou com o dinheiro. Hoje ele reencarnou vítima da própria fome que ele poderia ter diminuído, se não sanado, nessa região. Então, meu filho, é a consequência da lei. E outra, não é a lei de Deus sobre ele, é a consciência culpada que ele traz. Então, pode jantar, meu filho. Então, por que eu estou trazendo para vocês? Imaginem que naquele momento, quando Jesus coloca para nós: vós sois o sal da terra, é para a gente temperar, conversar, escutar o que a espiritualidade está dizendo e a gente começar a colocar em prática nas nossas relações. Quando o Raul traz essa história, é uma reflexão para a gente. Isso é uma reflexão. Diante de tudo que a gente vivencia, de todas as situações que a gente tem acesso, de todas as pessoas que a gente conhece, cada um tem a sua dor. Cada um tem a sua dor. E o que nós estamos fazendo com esses movimentos todos? Outro dia me perguntaram assim: ô Emerson, o que te faz? Como é que você levanta animado assim, 4h30, 4h20 da manhã, você acorda animado, já vai para a casa espírita, vai para o abrigo, para poder dar banho nos meninos? O que te faz ficar tão animado? Eu falei assim: não é animação, meu filho, é a lucidez. Qual é a lucidez, meu filho? Eu tenho menos tempo para ficar do que o que eu já vivi. Eu estou de saída. Você está o quê, meu filho? Quem passou de 40, 50 já tem menos tempo para ficar na terra do que o que já viveu. Quando a pessoa está com 20, 15, 25, a gente tem sempre assim: vou viver até... Eu peguei e falei: olha, quando eu estava com 20, quem estava com 40 estava longe. Quando eu estava com 40, quem estava com 60 estava longe. Quando eu cheguei aos 60, quem está com 70 está no meu encalço. A fila está andando. Ou seja, daqui a pouco a gente retorna ao plano espiritual. Então já não é mais assim: hoje se eu quiser eu vou. Claro que tem jovens que desencarnam, tem. Mas para a gente que já chegou, esses desencarnam, mas está dentro da linha reencarnatória deles. Como nós não desencarnamos e qualquer hora a gente vai, como que nós estamos aproveitando essa encarnação nossa? Está claro? Ou seja, o que nós estamos fazendo com os instrumentos que estão à nossa disposição? O que a gente está fazendo? Lá na Itália,
Antes de Jesus, os navegantes, eles davam nome aos ventos. Eles davam nome aos ventos. O vento que trazia a navegação para o mar e que trazia a navegação para a terra firme, esse vento ele era chamado de obiportus. O vento era chamado de obiportus. Então, da palavra obiportus, isso é o vento, viu, gente? A gente está falando do vento, eles estão mostrando para nós como é que funciona. Então, o vento que trazia a navegação para a terra firme, ele era chamado de obiportus. Aí, da palavra obiportus, surgiu a palavra porto. O barco, ele agora vinha para o porto, e o vento obiportus é que trazia. O porto representava essa terra firme, aonde eles iam ter contato com as famílias, iam ter contato com os amigos, estava trazendo material pescado, o porto. Daí surgiu a palavra porta. Daí surgiu a palavra porta. O porto era porta aberta para encontrar as famílias, porta aberta para rever os amigos. O porto era a porta de encontro com o retorno financeiro do produto que eles tinham conseguido na pescaria. Então, daí surgiu a palavra porta. Da palavra porta, somando com obiportus, surgiu a palavra oportunidade. Oportunidade para nós. Como que a gente está aproveitando as oportunidades que estão chegando? O que a gente está fazendo com o que está sendo apresentado para nós? Será que nós estamos utilizando as leituras, o estudo, o aprendizado como porta aberta para o nosso crescimento? Será que nós estamos colocando esse movimento reencarnatório como um porto seguro do vento que nos trouxe para a reencarnação? Como que a gente está aproveitando isso? Ah, mas nós temos dificuldades, temos dores. Temos, todo mundo tem. Não é só a gente que tem. Tanto que Hebreus, no capítulo 12, no versículo 12, Paulo coloca para nós: endireitai as veredas dos vossos pés. Endireitai. Mas antes disso, nesse versículo, ele coloca para nós assim: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. A gente tem problema? Tem. A gente tem dificuldade? Tem. Se a gente tem problema, tem dificuldade, tem transtorno, todos nós temos, gente. Quando Paulo propõe endireitai as veredas dos vossos pés, para de minha unha, estou te vendo lá na frente. Gente, porque a pessoa fica comendo unha na minha frente, eu vou suportando. Depois eu vou lá e falo que não pode comer unha. Aqui, Luísa, não é só você que fica vermelha não, viu filha? Tem mais gente. Ela precisava de alguém para ser solidária. Então, quando Paulo coloca para nós tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, significa o quê? A gente tem tropeços, a gente tem quedas, a gente tem dificuldades, a gente tem transtornos, todo mundo tem. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e endireitai as veredas. O que são veredas? Caminhos, endireita os caminhos. Torna a levantar as mãos cansadas e endireita os caminhos. Não fica ali lamentando, tanto que no versículo ele vai colocando: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, endireitai as veredas dos vossos pés, para que aquele que manqueja antes seja sarado. Aquele que manca, em vez de ele cair, que ele saia. Se ele estiver lutando, se ele estiver vibrando, se ele estiver envolvido com esse movimento de crescimento, antes dele cair, ele seja sarado. Tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e endireitai as veredas dos vossos pés. Gente, vamos pegar um outro exemplo de veredas.
Guimarães Rosa, que nasceu em 1908, na cidade de Cordesburgo. Na época dele, gente, você sabe quantas pessoas tem hoje em Cordesburgo? Aproximadamente 8 mil pessoas. Imagina vocês que na época dele, 1908, nós estamos falando de mais 100 anos. Quantas pessoas tinham lá? Tanto que ali era um lugarejo, Cordesburgo, cordes do latim coração, burgo do alemão vilarejo, lugarejo, Cordesburgo, lugar do coração. Guimarães Rosa nasceu ali, se tornou médico, político, diplomata, não político, diplomata, e ele escreveu um dos livros mais comentados da literatura dele, que é Grande Sertão Veredas. Para ele escrever Grande Sertão Veredas, ele caminhou, atenção, não era a cavalo não, ele caminhou 240 quilômetros conduzindo uma boiada pelo sertão mineiro. 240 quilômetros conduzindo uma boiada. Daí vai surgir o livro Grande Sertão Veredas. Ou seja, por mais que haja sertão, por mais que o terreno que a gente está vivenciando esteja árido, internamente existem caminhos. Está claro? Quando a Joana de Ângeles propõe para a gente consciência da responsabilidade individual, façamos o que está à nossa disposição. Por mais que haja, e olha, ele viveu até 1967. Ele desencarna com 59 anos de idade. Tá? Desencarnou relativamente novo, com uma obra onde ele estava mostrando para nós que mesmo tendo sertão nas nossas relações, mesmo tendo sertão na nossa caminhada, existem veredas, existem estradas, existem saídas, todos nós temos. Não existe situação que a gente não vai encontrar uma saída, não existe. Isso no movimento familiar, no movimento afetivo, emocional, sempre existem veredas, sempre temos caminhos. Então imagina vocês trazendo de novo o que Paulo coloca para nós, para que aquele que manqueja hoje, gente, todos nós estamos mancando de alguma forma, todos nós temos dificuldades, está claro? Agora eu vou fazer a pergunta que o Emmanuel coloca para a gente. Quem tem alguma dor, levanta a mão para mim, alguma dor, não precisa contar a dor não, para não virar terapia de grupo, levanta só para eu ter uma ideia quantos. Tem gente que não levantou não, é porque não tem dor, é porque adora discordar de Emmanuel. Que Emmanuel coloca assim, todo mundo tem, ele fala assim, todas as criaturas sofrem. Emmanuel disse, todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas poucos sabem sofrer como cristãos, agradecendo a Deus. Poucos sabem sofrer como cristãos, porque todos nós temos fé, concorda? Todos nós temos fé. Na hora que a gente vai testar a nossa fé, é a hora que aparece o problema. Eu tenho fé, estou dentro da casa espírita, fazendo palestra, tá tudo certo, tenho a maior fé do mundo. Eu quero ver a minha fé na hora que o transtorno começar lá fora. É aí que nós vamos avaliar como é que nós estamos com a fé. É aí que nós vamos avaliar. Se a gente se desespera, se a gente blasfema, se a gente agride, se a gente se irrita, falta-nos a fé. Essa fé palpável. Por quê? Porque fé é confiança. Se a gente confia que Deus está no leme, acabou. Não é para dar asa para o desespero. Mas depende do nosso estado íntimo. Está claro? Então, eu volto lá. Como que nós estamos aproveitando? Todos estamos mancando. É o que o Paulo colocou. Para aquele que manqueja, antes da gente cair, que a gente seja sarado. Porque estamos trabalhando. Que a gente seja sarado. E a ideia é essa. Mas quando a gente desencarnar, a gente está com a consciência de que fizemos o melhor. Está claro? Então, para aquele que manqueja antes seja sarado, imagine, voltando um pouco, se nós estamos nesse envolvimento aqui, cada um sabe como é que chegou. Cada um sabe. Eu dei um exemplo para vocês do garoto, né?
com 12 anos. Cada um sabe como ele chegou. E uns vieram pela dor, outros vieram pelo convite, outros vieram por si mesmos, passou na porta, viu uma matéria, ouviu falar do Chico Xavier, leu alguma coisa sobre psicografia, sobre psicofonia e resolveu aparecer. E ficou e gostou. Cada um sabe. Nesse momento que estamos mancando, é o que a gente está buscando. O quê? Melhoria. Ah, mas é só a nossa religião? Não, claro que não. Claro que não, as outras religiões também estão. Vocês querem ver? Aqui tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Hein? Cadê? Acha um para mim. Vou fazer para vocês uma pergunta. Achou o Evangelho? Enquanto eles procuram o Evangelho, vou fazer uma colocação para vocês. O Papa João Paulo II, o Papa João Paulo II, antes dele retornar ao plano espiritual, ele pediu à comunidade religiosa que fizessem 3 avaliações. Ele pediu à comunidade religiosa que fizessem 3 questionamentos. 3 questionamentos. Olha as perguntas que o Papa João Paulo II pediu para as pessoas fazerem. Presta atenção que eu vou perguntar para vocês. Primeira pergunta é: de onde viemos? A segunda: para onde vamos? E a terceira: por que nós estamos aqui na Terra? Guardaram as perguntas? Qual que é a primeira? E a segunda, para onde vamos? E a terceira, por que estamos aqui na Terra? Ele pediu para a comunidade católica fazer esse questionamento. Olha o que o Espiritismo coloca para nós. O Espiritismo, isso aqui está em o capítulo 6 do Cristo Consolador, no último parágrafo do item 4. O Espiritismo realiza o que disse Jesus do Consolador prometido, que é o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que ele está aqui na Terra. As mesmas colocações do Papa João Paulo II fez para a comunidade católica, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, significa que o Espiritismo está na frente? Não, gente, não tem nada disso. Significa que todas as religiões estão caminhando, todo mundo está buscando, todo mundo está aprendendo, todo mundo. Não existe quem está na frente e quem está atrás. Quem se sai melhor é quem luta para colocar em prática. É quem luta. Está claro? Então não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira publicação dele data 1864. Primeira publicação. O Papa falou agora, na década de 90, quase 130 anos depois. Mas não significa que estamos na frente de alguma coisa. Significa que estamos todos estudando de alguma forma. E aí eu volto. Por que a gente está estudando? Porque a gente ainda manqueja muito. A gente ainda está mancando muito com as nossas mazelas. Muito com os nossos adoecimentos. O advogado Benjamin Disraeli foi advogado e foi ministro da Rainha Vitória na Inglaterra no século XIX. Ele foi ministro da Rainha Vitória no ano de 1874 até 1880, e ele desencarna 2 anos depois que ele larga o trabalho dele como assessor da Rainha Vitória na Inglaterra. Ele tem uma colocação que ele diz para nós assim, ele chama Benjamin Disraeli, ele coloca para nós assim: a vida é muito curta para ser pequena. Parece, quando a gente escuta essa frase, parece não fazer sentido. A vida é muito curta para ser pequena. O que ele está dizendo para nós? O que ele está dizendo é que nós temos pouco tempo na Terra. Então, por que a gente ainda está apequenando mais a nossa vida? A gente tem pouco tempo, ela é muito curta para a gente apequená-la ainda mais.
A gente fazer coisas que não são sadias, coisas que são inúteis, coisas que não têm crescimento nem para nós nem para o outro. A vida é muito curta para ser pequena. O que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para crescer e favorecer o outro no seu crescimento? E aí vem o trabalho da espiritualidade para conosco. Eu estava com uma colega lá na nossa casa espírita, depois de 6 anos que ela estava envolvida conosco no trabalho. Ela afastou da casa espírita, mudou de bairro. Um tempo depois eu encontrei com ela na cidade, e aí eu falei, fulana, onde você está? Onde você está frequentando? Você está em alguma casa espírita? Onde você está frequentando? Ela falou, Emerson, eu não estou indo mais na casa espírita. Eu falei, não, onde você está? Emerson, eu descobri uma igreja que só da gente louvar o Senhor a gente está salvo. Eu falei, minha filha, Emerson, a gente está salvo, a gente canta, a gente grita, a gente louva e a gente está salvo. Eu falei, minha filha, mas você estudou conosco? O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo inteiro falando fora da caridade, não há salvação. Emerson, não tem nada disso. A gente louva, a gente grita e a gente está salvo. Eu dei 2 passos para trás, falei, essa capeta vai me converter. De tão convicta que ela estava. Está claro? E aí, eu fui ver uma colocação. O Divaldo Franco perguntando para Joana de Ângeles, isso está no livro Semeador de Estrelas. Ela estava trabalhando conosco há 6 anos. Quando que a espiritualidade confia na gente como trabalhador fiel da seara do Cristo? Joana de Ângeles respondeu para ele, após 10 anos de trabalho ininterrupto. Após 10 anos de trabalho ininterrupto, a espiritualidade passa a confiar na gente como trabalhador da seara crística. Agora, não significa, gente, que quem está envolvido com outras igrejas, eu dei o exemplo do catolicismo, estou dando o exemplo do protestantismo, não significa que não estejam crescendo, não é isso. Quem canta, louva, grita, tem valor? Claro que tem, desde que coloque aquelas coisas que estão cantando, que estão louvando, em prática. Isso que eu estou falando aqui tem valor? Claro, se a gente colocar em prática. Se eu desprezar tudo isso aqui, não adianta ser espírita, católico, protestante, budista, Hare Krishna. Não faz a menor diferença se a gente não colocar em prática o que a gente estuda. Não faz a menor diferença. Aí volta de novo a responsabilidade individual. Responsabilidade individual é a fé raciocinada. É o que a gente está tentando fazer. Então, se nós dermos conta de colocar em prática nas nossas relações, vai ficar muito mais fácil à medida que a gente estiver enfrentando as dificuldades que estão chegando. Se tivermos dificuldades e não conseguirmos trazer para o campo do diálogo, para a harmonia no relacionamento conjugal, afetivo, faz aquilo que Jesus pede. Faz o que ele pede. Entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora a teu Pai que está em oculto. Atenção, estamos, muitos de nós, se não todos, estamos rezando. Estamos rezando. Existe uma diferença entre rezar e orar. Rezar vem do latim repeto, que significa repetir, decorar. Tanto que, hora nenhuma no Novo Testamento aparece a palavra rezar. Jesus fala em oração. Nesse capítulo que eu estou citando para vocês, que é o capítulo 6, ele fala, mas tu quando orares, entra no teu aposento e ora a teu Pai que está em oculto. E orando, não useis de vãs repetições. E vós orareis assim. O tempo todo Jesus fala de oração. Por quê? Porque a palavra oração vem do latim oro. Oro significa oralidade. E o oro, a pessoa fala, como disse Jesus, o que o coração está cheio. Então, o oro é falar o que está aqui dentro. Fala o que está aqui dentro. Então, se está difícil demais, entra no seu aposento, faz a sua oração. Faz o seu movimento de contato com Deus. Se você não tiver o hábito de orar,
André Luiz ensina para a gente no primeiro capítulo do livro Sinal Verde: ao levantar-se, se você não tiver o hábito de orar, profira para si pensamentos positivos, pensamentos saudáveis, aonde você vai se sintonizar com a espiritualidade que está pronta para te favorecer. Se não tiver o hábito de orar, mas se tiver o hábito de orar, não perca a oportunidade de travar este contato com a divindade. E aí é importante que a gente se atente para o que a espiritualidade tem apresentado para nós. O que Deus tem colocado à nossa disposição. Tanto que, como relata para nós o poeta, no momento da oração, ele nos diz: quem foi que fez o sol, tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento, aos orbes gigantescos em detenecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica, e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta, os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante? E o colibri, colhia a sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, e o elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e ilimitável, sublime e ilimitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo? Quem tem tanto poder? Perguntam outras vozes. Quem pode me dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus. E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer a paciência de vocês. Tomara que avalie a reflexão da tarde de hoje. Até breve, se Deus quiser.